Feliz no possível. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Feliz no Possível, um podcast com a ideia de lembrar, de tentar ser feliz em meio às complexidades da vida. Muito prazer, meu nome é Amanda. Eu sou uma mulher negra apaixonadíssima por podcasts. Eu não só consumo muito, mas eu também entendo que os podcasts eles te possibilitam ter uma conexão um pouco mais, talvez profunda ou um pouco mais longa com pessoas diferentes que podem afetar positivamente a nossa vida. E eu acredito piamente de que nós somos capazes de afetar positivamente a vida das outras pessoas. E é um pouco a ideia desse podcast também, porque além de afetar a vida das outras pessoas, a gente também pode afetar a nossa. Então, a ideia desse podcast surgiu como algo um pouco poético, mas também realista, com o foco principal de compartilhar um pouco desse caminho que eu particularmente tenho tentado trilhar e conversado com várias pessoas próximas a mim, de me lembrar de tentar ser um pouco mais feliz, ou talvez nem um pouco mais feliz, mas me lembrar de ser feliz ao longo do caminho, ao longo da jornada, para que a gente não espere um ponto de chegada, um momento específico em que a gente consiga ver a vida mais leve, mas que ao longo do tempo a gente se lembre de tentar ter essa leveza ao longo da vida. Eu ouvi uma frase recentemente que ficou um pouco guardada assim na minha cabeça e que para mim me ajuda a definir um pouquinho esse momento, que é ousar ser feliz apesar de tudo. Então, a minha ideia aqui é ser quase como se fosse, sabe aquela amiga que você encontra depois de um tempinho e quando você vê ela tá, sei lá, um pouco mais feliz, um pouco mais leve. Quase como se aquele riso, aquele sorriso tão legal que essa pessoa tem tivesse um pouco mais fácil de conquistar, sabe? E aí, ao mesmo tempo, ela vai compartilhar um pouco do que ela tem feito, de talvez algumas mudanças na rotina, ou de formas de pensar que tem feito com que ela consiga não necessariamente levar a vida com tanto peso. Então, é um pouco do que eu tenho pensado. E o objetivo não é em nenhum momento trazer respostas para tudo, até porque eu não sei de tudo, é totalmente impossível conseguir isso. Então, eu vou compartilhar o que eu sei e o que passar pela minha mente. E o plano é justamente compartilhar coisas que estão ali pipocando na minha cabeça, inquietando o meu coração de alguma forma e que eu quero colocar pra fora. E justamente por isso que esse podcast ele tem uma frequência definida que é sempre que fizer sentido. Então, quando tiver alguma coisa aqui fazendo um barulho na minha cabeça, quando eu achar que tem algo que realmente quer ir pra fora da minha mente ou do meu coração, provavelmente é pra cá que ele vem. E dentro desse podcast nós temos dois quadros muito legais. O primeiro deles se chama Pava, Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sabe aquela música da Emicida? Eu espero que você saiba. Se não, vale muito a pena ouvir. A ideia desse quadro é justamente parar para compartilhar algum momento recente, alguma partezinha da minha vida em que eu parei e olhei, ou que eu parei e olhei depois, né? Mas que eu percebi que isso trouxe um pouquinho mais de alegria, que eu tive um momento ali de felicidade. E o segundo quadro, ele se chama Afeto Recente. Eu acredito muito que as coisas que a gente consome, o que a gente entra em contato, o que a gente lê, o que a gente escuta, as pessoas com quem a gente conversa, enfim, qualquer forma de interação, seja com pessoas ou com outras coisas, com conteúdo, não sei, absolutamente qualquer coisa, eu acredito que essas coisas elas podem nos afetar, positivamente ou não. E a ideia do afeto recente é compartilhar algo recente que tenha afetado a minha vida positivamente. Então, entender compartilhar um pouquinho com vocês o que que foi isso, né? Se foi um livro, se foi um podcast, se foi uma frase, se foi uma música, não sei, mas sempre vão vir coisas diferentes aqui. E o que que eu parei para pensar depois que eu tive contato com isso. E para finalizar, eu quero dizer que eu tô muito feliz. Então, talvez o meu pava seja atual, seja gravar esse episódio e colocar esse podcast tão sonhado para fora de mim. E eu tô muito feliz com essa realização pessoal, porque é algo que eu realmente sonhei muito e é algo que eu queria muito fazer.
E eu queria dizer que eu conto muito com a escuta de vocês, com os comentários, com sugestões, até porque ninguém é feliz sozinho. E eu quero que a gente se lembre disso ao longo do tempo. Então eu também quero ouvir um pouquinho de vocês. Logo pra finalizar aqui, juro que eu tô terminando, de como pra vocês é possível ser feliz no possível. Então, o que vocês fazem para que seja mais possível ser feliz dentro do dia a dia da vida? E como que você faz, sabe? O que que você faz? O que que isso muda para você? Por que que isso é importante? Enfim, vale qualquer coisa. Do tipo, eu coloco a minha música favorita quando eu acordo. Ou eu começo o dia ouvindo um podcast. Ou eu me hidrato com frequência para garantir que pelo menos o meu corpo vai estar muito bem cuidado e eu deixo uma garrafinha de água gelada porque eu amo água gelada. Enfim, absolutamente qualquer coisa que você faz que faz com que o seu dia a dia seja um pouco mais feliz. Com que essa felicidade seja possível e frequentemente presente. Vou te esperar por aqui, hein? Muito obrigada. Espero vocês nos próximos episódios também. Um beijo. Tchau, tchau. Feliz? No possível.